Já que vocês curtiram o vídeo falando sobre a história do jogo do Esquadrão Suicida, nada mais justo que começar a atender os pedidos que vocês fizeram naquele vídeo. Lembrando que o foco aqui é falar sobre a história, aspectos de gameplay só vão ser mencionados pra constar ou caso sejam relevantes pra algo. E como saímos de Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, agora é a vez de mais um jogo que ninguém pediu, mas a Warner Bros. Games fez mesmo assim, que é Gotham Knights. Se você está vendo isso, eu morri. O primeiro segundo da história já deixa claro uma coisa: o Batman está morto. E após essa mensagem somos presenteados com uma sequência de luta que pelo menos pra mim foi tão boa e satisfatória quanto aquela do Batman contra o Exterminador em Arkham Origins, mas dessa vez temos aqui a cabeça do demônio Ra's al Ghul. Historicamente o Ra's tem uma rixa pessoal com o Batman por conta do Bruce se recusar a se tornar o seu herdeiro, se tornar o novo líder da Liga dos Assassinos, e finalmente chegou o ponto em que a paciência do Ra's com isso se esgotou e ele foi botar a mão na massa pra se livrar do Batman ele mesmo. Só que dessa vez o negócio tá diferente porque o Ra's tá alterado, tá poderoso, deve ter injetado água do Poço de Lázaro na veia, e com isso ele consegue dar um baita trabalho pro nosso morcego. De longe, a melhor parte desse combate é que ele valoriza ao máximo a capacidade do Batman como artista marcial, porque logo nos primeiros movimentos da luta, o Ra's dá um jeito de tirar o cinto de utilidades do Batman, o que faz ele recorrer apenas à porradaria franca, e mesmo já anteriormente ferido e pelo visto até envenenado, ele consegue sair por cima na luta até quando o Ra's parece que transforma a espada num sabre de luz. O Batman já tinha noção de que não ia sair vivo disso e pouco antes do momento final da luta ele mandou um sinal para os seus 4 principais pupilos: Tim Drake, o Robin, Jason Todd, o Capuz Vermelho, Bárbara Gordon, a Batgirl, e Dick Grayson, o Asa Noturna. E como ele estava praticamente em zero condições a essa altura da luta, ele decidiu como seu último ataque derrubar a Batcaverna inteira em cima de si mesmo e do Ra's al Ghul, passando o manto de protetor de Gotham City para os seus 4 pupilos, dizendo: Gotham é deles agora. Depois do funeral do Bruce, com as últimas palavras sendo ditas por seu tio, Jacob Kane, o pai de sua prima Catherine Kane, Catherine com K, que nos quadrinhos é a Batwoman, mas por aqui a única Catherine Kane se escreve com C e é a esposa de Jacob Kane, que também é a atual chefe do DPGC. E com isso, para os protegidos do Batman, o jeito é voltar ao trabalho para honrar o sacrifício do seu mentor. O corpo do Ra's foi levado para ser cremado como um indigente, mas eles já levantam a hipótese de que a Liga dos Assassinos pode tentar recuperá-lo para jogá-lo num Poço de Lázaro e retorná-lo à vida mais uma vez. Mas por enquanto eles optam por resolver os casos em aberto do Bruce, começando por um envolvendo o geneticista Kirk Langstrom, que os mais familiarizados com o universo do Batman devem reconhecer como sendo a identidade civil do morcego humano. Infelizmente para eles, quando o Capuz Vermelho chega ao local, o corpo está sendo levado, o Kirk morreu, seu laboratório está ensanguentado, não há nem sinal do que possa tê-lo atacado e seguindo as pistas o Jason se depara com um laboratório secreto, onde o Kirk estava mantendo espécimes entubados e amostras de tecidos de vários animais. Com a Batcaverna destruída, a base que o Bruce deixou de herança para eles foi a boa e velha Torre do Relógio, aqui referida por eles como Campanário, onde os 4 começam as suas investigações e recebem de volta um bom e velho amigo, seu leal mordomo, Alfred. Pequeno reparo que deve aguentar por hora. Não sabia se você viria, Alfred. Sempre estarei aqui quando precisar, Mestre Richard. Quando qualquer um de vocês precisar. Ruim pra eles que o HD que o Jason achou no laboratório precisa de uma chave biológica de ativação, ou seja, lá vamos nós pro necrotério atrás do corpo do Langstrom, e nisso o Capuz Vermelho se depara com uma visitinha inesperada ao lugar. Talia al Ghul, filha de Ra's, que indo contra as expectativas do Jason foi até lá não para recuperar o corpo do pai, mas se livrar dele, acelerando o trabalho de cremação do necrotério e dizendo que tinha que arrumar a bagunça que o pai dela havia deixado.
E como ela não parece disposta a colaborar por bem, os 4 vão ter que rastreá-la para saber por onde ela anda em Gotham. E nessa hora a gente vê que realmente é melhor o Jason ficar com a máscara, porque o bicho é tão feio quanto é genérico, parecendo até um valentão comum de filme adolescente americano. No geral, os gráficos do jogo eles são bem aceitáveis. Não é algo surreal, mas também não é horroroso, só que estranhamente um gráfico de um jogo de 2023 consegue ficar tão atrás de um de 2017, que era o Arkham Knight, que é um jogo lindo visualmente até hoje. Mecanicamente ele também bebe da fonte padrão dos jogos do Batman da era Arkham, então também não é nada muito fora do habitual. O rastreamento leva o Asa Noturna direto até a Talia, e segundo ela, após a morte do Ra's e ela tê-lo executado para sempre após a cremação, os membros da Liga dos Assassinos só estão mais devotos a seguir os planos de seu líder caído e também querem mandar ela dessa para uma melhor. Mais uma vez ela deixa claro que ainda tem assuntos pendentes em Gotham e em vez de segui-lo, o Asa Noturna acaba tendo que encerrar o assunto por ali, ao ser chamado de volta para a torre, onde eles receberam uma mensagem da Arlequina que estava ajudando o Batman em algum dos seus casos. Inclusive eles até se perguntam o porquê dela estar presa em Blackgate com uma evidência ou algo que o Batman tenha pedido para ela, sendo que ela havia sumido desde o dia que o Coringa havia matado Jason. Eles então mencionam que ela estava com a barra um pouco mais limpa por ter feito algo com o governo, o que é uma clara alusão ao Esquadrão Suicida. Acontece que a Arlequina estava ajudando o Batman a traçar perfis psicológicos de uma série de criminosos que foram soltos e depois misteriosamente assassinados da mesma forma que o Dr. Langstrom. Depois do contato com a Arlequina, a vilã foge da prisão e o alvo seguinte é o Pinguim, que tá metido nessa conspiração, mas deixa claro que não vai abrir o bico pro Capuz Vermelho, afinal ele não é o Batman. Uma coisa que é louvável no desenvolvimento desses personagens na história é que se tem o entendimento, a noção de que nenhum dos 4 é o Batman. Eles não têm a mesma imponência ou reputação que o seu mentor e, portanto, não vão ser tratados da mesma forma pela cidade, pelo crime e por quem quer que seja, que torna as coisas mais difíceis para eles. A inexperiência gritante se comparada ao Batman e a vontade de finalizar um dos últimos casos deixados por ele acaba fazendo eles até negligenciarem a cidade para se focar na investigação, e acaba sendo justamente isso a chave para eles construírem reputação em Gotham, como é conversado entre o Alfred e o Jason, que o Batman enfrentou essas mesmas dificuldades no começo da carreira e foi resolvendo essas tretas de Gotham aos poucos, construindo sua imagem e então passando a lidar diretamente com os peixes grandes. Então é muito bom ver que a história não tem pressa de fazer dos 4 heróis já prontos pra tudo, que são capazes de fazer qualquer coisa. Existe um respeito pelo amadurecimento deles enquanto protetores de Gotham e isso é de se elogiar. Apesar de que dentre todos o Tim foi o que mais pareceu apagado se comparado aos outros, logo ele que é o melhor detetive entre os Robins. E mesmo assim, para toda a parte de investigação, ele foi o menos proativo, me deu essa sensação. Tem ali seus momentos de destaque quanto a isso, mas em quase todas as cenas, quem faz essa função de principal investigador do grupo é a Batgirl. Depois de tirar um tempinho para construir sua reputação e ganhar um pouco do respeito do Pinguim, o Capuz Vermelho finalmente consegue fazê-lo falar, depois de se livrar de algumas escutas na sala. E a investigação envolvendo o Dr. Langstrom acabou sendo só a ponta do iceberg para algo muito maior escondido nas entranhas da cidade. Os grandes controladores da grande marionete que é a cidade de Gotham, a Corte das Corujas. Até então tida só como mais uma lenda urbana. Com a informação do Capuz Vermelho, tanto o Asa Noturna quanto a Batgirl tiveram a chance de dar uma olhada nos esconderijos da Sociedade Secreta, com o Asa Noturna recebendo a hospitalidade da casa ao encontrar um traidor da corte que estava para ser executado, e eles tentaram matar 2 coelhos com uma cajadada só. E a Batgirl, ela descobriu que não só prisões de criminosos eram resolvidas pela corte, mas haviam também assassinatos não resolvidos de pessoas que foram marcadas por eles, obras na própria cidade que tinham um envolvimento deles, e quando a Bárbara decide olhar mais a fundo num dos túneis da cidade, ela é surpreendida pelos Garras. Criaturas híbridas com aparência que lembram a de corujas, seja em seus trajes ou nas suas garras animalescas, e que ela descobre que sofreram algum tipo de experimento com uma substância chamada Dionésio, que nada menos do que a substância contida nas águas dos poços de Lázaro, que o Ra's al Ghul usa para ser trazido de volta à vida. Em geral, o Dionésio é um metal líquido que não é achado na sua forma pura, também nem usado dessa forma, e o jeito nos quadrinhos que a Corte das Corujas usa essa substância é através da mistura com o Electrum, que é um outro metal esquisito que tem a capacidade de reanimar os mortos, em especial se o corpo sem vida estiver em contato com o Dionésio de alguma forma. E esse artifício foi usado pela corte para manter seus Garras vivos por pelo menos 300 anos, visto que o registro mais antigo sobre a corte data do século XVIII.
E no caso deles, o Electrum era usado na forma de um implante dentário que cuidava de reanimar seus soldados caídos pouco tempo depois deles serem derrubados, o que efetivamente os tornava indestrutíveis caso eles ainda continuassem com a cabeça no lugar e seus corpos inteiros. Acabou que a Talia estava deixando o quarteto morceguístico avançando nas suas investigações para ela não ter que fazer o trabalho pesado. Na verdade, a Liga dos Assassinos e ela mesma já sabiam da existência da Corte das Corujas em Gotham. E com a obsessão do Ra's por seus ideais de acabar com a corrupção do mundo, destruir tudo e recomeçar do zero, isso gerou nos bastidores uma guerra entre as duas perigosas organizações, que ambas tinham algum contato com os Poços de Lázaro, seja os legítimos do Ra's ou os meia-boca de Dionésio da Corte, e que foram justamente o motivo que levaram Ra's até Gotham, colocou ele contra o Batman e inevitavelmente causou a morte de ambos, abrindo espaço para a Corte das Corujas crescer suas asas sobre Gotham, sem ter que se preocupar com o Guardião da Cidade ou seu maior concorrente. Em outras palavras, o Ra's queria controle absoluto sobre os Poços de Lázaro, foi para Gotham para cortar as asinhas da corte, mas primeiro ele teria que passar pelo Batman e infelizmente para ele sua grande missão acabou no Batman. As investigações levam o Asa Noturna até um grande evento da elite de Gotham, em homenagem a Bruce Wayne, onde ele vai para escanear algumas vozes e identificar alguns dos membros que ele conseguiu escutar na sua visitinha a uma das bases deles lá atrás. Entre essas vozes tem Constance Cobblepot, que pelo nome já dá para saber que ela é da família do Pinguim, o que explica ele saber sobre as conexões com a Sociedade Secreta, apesar dele não ter sido agraciado com a boa vontade deles para tirá-lo da prisão de Blackgate anteriormente. E durante esse grande evento, mais uma instalação secreta da corte é descoberta ali no Hotel Orchard, onde seguindo por seus corredores e salas, o Asa Noturna descobre todo o envolvimento da corte em vários aspectos da história de Gotham City até finalmente descobrir o rosto por trás da máscara da voz da Corte das Corujas. Ninguém menos que Jacob Kane. E essa revelação dá pra Gotham Knights mais um ar de releitura das histórias do Batman, o que se distancia ainda mais da saga Arkham, que tinha um trabalho um pouco mais dedicado em manter uma verossimilhança com os quadrinhos até certo ponto, porque o próprio fato do Jason ali ser o Arkham Knight é só mais um extra pra uma história, né, uma jornada do personagem que já existe de fato nos quadrinhos, que é todo esse retorno dele a Gotham, o desejo de se vingar contra o Batman. E aqui, depois dessa revelação, esse aspecto acaba colocando Gotham Knights no mesmo patamar que a animação de Gotham by Gaslight, que conta a história dos quadrinhos, mas faz alterações em algumas das suas revelações e que, sinceramente, tornam a história da animação muito mais interessante que a dos quadrinhos. Inclusive, fica aí a recomendação. E de forma semelhante, essa revelação do jogo funciona muito bem para a história dele, então ponto aí para Gotham Knights. Depois desse grande momento, o Asa Noturna tem que sair de lá o mais rápido possível, já que o lugar está sendo atacado pela Liga dos Assassinos, que finalmente decidiu iniciar sua guerra aberta contra a Corte das Corujas, apesar da Talia ter dito antes que ia manter a Liga ocupada, no momento que ela revelou pra Batgirl que estava deixando eles fazerem um trabalho pesado que devia ser dela de investigar isso tudo. E uma curiosidade interessante é que a organização do Ra's está traduzida aqui, se não me engano até no Batman Begins, no filme de 2005, como Liga das Sombras, o que é um nome legal, é bem comercial, mas na verdade a Liga das Sombras é um grupo separado da Liga dos Assassinos e que é liderado pela Lady Shiva, também conhecida como uma das poucas artistas marciais capazes de derrotar o Batman. A partir desse ponto as coisas já começam a se encaminhar para os finalmentes e com isso a história dá uma leve pausa para coroar o amadurecimento de cada um desses personagens, com alguns dos melhores diálogos possíveis ali, mostrando uma reconciliação e reaproximação entre o Dick e o Jason, o Tim deixando a guarda baixa, mostrando o quanto ele está sofrendo pela perda do Bruce, a Bárbara indo ver o túmulo do comissário Gordon, mas sem dúvidas esse momento entre o Jason e o Alfred é o melhor de todos. Bruce se culpava pela sua morte e pela escuridão que veio a seguir. Mas mesmo nos piores momentos, víamos em você o potencial para ser um homem melhor. Tem dias que eu nem me sinto humano. Que dirá melhor? Ele acreditava em você e tinha orgulho das suas conquistas. Especialmente por conta de tudo que você passou.
Depois de tanto tempo se esforçando para carregarem o fardo e a responsabilidade sobre a cidade, por um momento, todos eles se permitiram expor o que realmente estavam sentindo esse tempo todo. E diga-se de passagem, mais uma vez as próprias obras de super-heróis batendo na tecla que eu venho batendo há 2 vídeos, mas muita gente ainda se recusa a reconhecer que é a importância dos símbolos. Discurso motivador daqueles. Eu falho pra voltar ao trabalho. Que droga, Tim. Você odiar isso. Te colocaram literalmente num pedestal. Talvez ele entenda. Dizia como símbolos eram importantes. Para conseguir acreditar. A guerra entre a corte e a Liga dos Assassinos se expande na cidade, policiais corruptos que trabalhavam para a corte são desmascarados, suas operações derrubadas e com provas reunidas e ajuda da policial Renee Montoya, no caso, para lidar ali com toda a parte oficial, burocracia, essas coisas. O plano é montado para invadir a torre das indústrias Kane, onde finalmente o Asa Noturna confronta e prende a voz da Corte das Corujas. A vitória tá na mão, tudo resolvido, a polícia os esperando na porta e aí, flecha no peito. O que é uma cena extremamente semelhante à do Falcone em The Batman, onde tem provas, tem tudo, o cara é levado preso e aí no lado de fora ele é passado dessa pra uma melhor. Mas dessa vez sendo cortesia de ninguém menos que Talia al Ghul, eliminando o grande líder dos maiores concorrentes da Liga dos Assassinos em Gotham. Surpreendendo um total de 0 pessoas, ela acabou orquestrando toda a queda do Ra's al Ghul e usou os sucessores do Batman para eliminar a organização inimiga, os fazendo cair como patinhos no seu papo furado e os traindo, agora que eles não têm mais nenhuma utilidade para ela. Ela era a grande mente por trás de tudo ali. E depois de sua fuga, agora começa a brincadeira de gato e rato atrás da Talia, mas com o pequeno grande problema de que agora os membros da Liga dos Assassinos não tem mais um grande adversário para enfrentar nos bastidores, então o alvo deles passa a ser a própria cidade e os aliados da Bat-família. E como estamos falando de Gotham City, uma pista importante surge nas leituras do Tim, e mais uma vez todos os caminhos levam ao asilo Arkham, onde eles encontram tanques e materiais de pesquisa idênticos ao do Dr. Langstrom, revelando seu trabalho para a Liga dos Assassinos e o porquê dele ter se tornado um alvo para a Corte das Corujas. E como tem Langstrom envolvido, era inevitável que em alguma hora teria morcego humano, o que era parte dos experimentos da Talia para criar soldados fisicamente aprimorados, pois segundo ela, o Poço de Lázaro tem muito mais utilidades do que seu pai se permitia enxergar. Enquanto isso, é hora de ir atrás do Poço de Lázaro secreto da Talia no subterrâneo de Gotham, onde ela é então confrontada pelo Asa Noturna, revelando como o poço havia afetado a mente de seu pai e como essas águas podiam deixar a mente de quem fosse ressuscitado mais maleável, e como ela tinha conseguido finalmente o general certo para o seu exército. Bruce? Meu pai teve a mente afetada por inúmeras exposições ao Poço de Lázaro. Diferente dele, eu usei o poço para liberar a mente do Bruce do seu juramento ridículo. Quanto a você, está bem onde queríamos. Último teste do Bruce. E então a Liga alcançará a glória, remodelando o mundo. O Asa Noturna consegue fazer o Bruce recobrar os seus sentidos, mas sem condições de enfrentar essa batalha final, e a responsabilidade do Batman cai nas mãos do seu primeiro Robin. Beleza. Hora de acabar com isso agora. A Corte das Corujas não perdeu tempo em selecionar um novo líder e quando a Talia resolve escapar, se dando por vencida contra o Asa Noturna e também os números da corte que cercaram o local rastreando o Poço de Lázaro,
Simplesmente deixar que o poço caia nas mãos de outra organização criminosa não é uma opção e, pra bem ou mal, um dos velhos veículos do Batman estava no local, dando ao Bruce a oportunidade de um golpe final nessa situação e a chance de dizer adeus. Vocês cresceram sem mim. Sejam seus próprios heróis. Os cavaleiros de que Gotham precisa. Juntos vocês são ainda mais fortes que o Batman. Eu tô muito orgulhoso. E sinto muito. O que tá fazendo? Tá na hora de fugir. Com o poço destruído e um heróico sacrifício final, o Batman entrega Gotham oficialmente nas mãos da Batfamília. As forças da Liga dos Assassinos e da Corte das Corujas ainda estão com seus agentes espreitando pela cidade, mas tomando a liderança, o Asa Noturna faz o seu pronunciamento mostrando que Gotham ainda tem seus cavaleiros para protegê-la. Gotham Knights, em termos de história, foi uma grata surpresa, não é nada muito extraordinário ou mesmo pretensioso, apesar das circunstâncias do enredo. Mas o que dá gosto de ver é que para cada elemento importante que compõe cada um dos personagens e que a narrativa se propõe a abordar, ela faz isso com muito respeito por cada um deles. A jogabilidade não é o forte do jogo, ela tem uma movimentação meio dura, pesada, tem um mínimo de esforço para se dar uma personalidade, uma identidade única para o estilo de combate de cada um. Mas na proporção que a gameplay deixa a desejar, a história compensa e faz um grande serviço por esses 4 personagens que até então haviam sido só coadjuvantes nas suas aparições nos jogos do Batman, dando a eles uma experiência que serve como uma ótima introdução a eles para quem não os conhece e uma agradável revisita para os que já são familiarizados com eles nos quadrinhos e em outras mídias. Gotham Knights com toda certeza não tá no mesmo nível dos jogos principais da franquia Arkham, mas mesmo não sendo canônico, bebendo da fonte da franquia, fazendo uso de seus elementos de jogabilidade, tem muito mais o coração desses personagens e dessa franquia do que aquele lixo inacreditável do Esquadrão Suicida jamais terá. E dito isso, acho que sim, fomos muito duros com esse jogo no começo, apesar de não ser algo fora do padrão, tá dentro do respeito aos personagens e aos fãs. Curte, compartilha, comenta aí o que você acha, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a chegar a mais pessoas e continuar crescendo. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima.